Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Barreto e esse é o nosso Momento Prosa. Pessoal, e para começar o nosso Momento Prosa de hoje, eu quero falar sobre a nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, que vem se valorizando nos últimos dias e a gente observa que algum tempo atrás, alguns meses atrás, a gente tinha a Bolsa dos Estados Unidos, principalmente a Nasdaq de tecnologia, batendo recorde atrás de recorde, e a nossa Bolsa do Brasil andando de lado, ou até mesmo caindo. Eu separei alguns pontos que justificam e amparam essa melhora no Ibovespa. A gente está em um consenso de mercado que agora em setembro vai cortar juros nos Estados Unidos. Então nós vamos ter uma redução nos juros por lá. Outro ponto super importante nos balanços das empresas de tecnologia do segundo trimestre foi identificado o CAPEX. O que é isso? É o nível de investimento que as empresas fazem para fazer um determinado produto, para expandir a sua operação, ela está fazendo investimento. E o investimento em inteligência artificial foi muito grande, consumiu muito recurso. E o que foi que os investidores pensaram? Olha, os Estados Unidos, os juros vai cair, então os treasuries, os títulos públicos vão render menos. As empresas de tecnologia, elas entregam muito e têm um baita de um resultado, mas estão gastando muito do seu resultado em investimento. Então esse investimento não vai ser exatamente agora, então o mercado teve um ajuste natural. E com esses dois fatores tirados, o que resta para os investidores? Países que têm o maior risco, como o Brasil, como o México, países em desenvolvimento, mas que pagam juros mais altos. Então isso fez com que o investidor, principalmente americano, voltasse para a Bolsa de Valores do Brasil. Então, com esse aumento de fluxo, aumenta o índice de liquidez da Bolsa e aumenta também a atratividade. Além disso, nós tivemos uma alteração que eu vou já falar sobre a Selic especificamente, mas nós paramos o nosso corte de juros e temos uma tendência de alta que eu vou falar no próximo tópicos. Outro ponto super positivo, os balanços das companhias no Brasil, que foi agora referente ao segundo trimestre, tiveram um excelente resultado na sua grande maioria. As empresas do Brasil demonstrando capacidade de gerar caixa, capacidade de entregar resultado, o que atrai também o investidor. E a posição do possível sucessor do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que veio a público falando que se for necessário aumentar juros para conter a inflação, ele vai fazer. Então esses fatores ajudaram a nossa economia como um todo e atrair de volta principalmente o investidor estrangeiro. E falando agora sobre a nossa taxa de juros, a Selic, ela teve um ciclo de corte de juros, ela foi reduzida até chegar em 10,50, teve uma pausa no corte de juros e agora, com alguns indicadores que foram dados, existe a possibilidade real de ter alta de juros no Brasil. Nós tivemos a inflação do mês de julho acima do esperado, veio 0,38, puxado principalmente por transportes e habitação, a parte de habitação pela a bandeira da energia elétrica residencial que se alterou, ela saiu de verde para amarelo. Então, com a inflação chegando no teto, que é 4,50 no acumulado dos últimos 12 meses, disparou um alerta no Banco Central e que na última ata do cupom foi bem claro: se for preciso, irá ter alta de juros no Brasil em 2024. Então isso, para você que é empresário, já liga um alerta de saber que grandes casas, na sua grande maioria, projeta que termine em 2024 em 11,50 ou 12%. Então você que está tomando recurso, é bacana você tentar fazer uma mixagem em juros pré e juros pós. Quando você olha a precificação para 2025, é como se essa alta de juros fosse uma coisa momentânea para trazer de volta a ancoragem da inflação mais para o centro da meta. E em 2025, com essa inflação mais controlada, os juros tendem a cair novamente. Então, a gente tem um pico de elevação de Selic, que vai aumentar a despesa financeira das empresas e das pessoas físicas também, que vão tomar recurso para empréstimos em diversas linhas. Mas em 2025 tem uma tendência já de queda, lembrando que, além da questão econômica, nós tivemos o IBCBR, que é uma prévia do PIB, demonstrando que a economia brasileira está muito forte, o que pressiona a inflação. Também nós temos uma taxa de desemprego
e menores patamares dos últimos anos, tudo isso ligado faz com que o Banco Central tenha maior cautela e ainda temos o fator da questão das contas públicas. Então, é basicamente o consenso de mercado que nós vamos ter juros mais altos em 2024 ainda, e dependendo do comportamento desses fatores que eu falei, pode ser que tenha um arrefecimento em 2025 ou que ele se mantenha mais elevado durante também esse ano. Pessoal, e como de praxe, vamos falar um pouco sobre a economia americana. A gente começou o mês de agosto com o Payroll, que é o índice do emprego urbano lá dos Estados Unidos, que veio muito abaixo do que o mercado esperava. Então, o mercado teve uma preocupação que a economia americana ia entrar numa recessão e que realmente o juros estava muito alto, que o Fed tinha segurado por muito tempo, e teve uma correria lá nos Estados Unidos. E aí, em seguida, nós tivemos a taxa das vendas do varejo lá nos Estados Unidos, que estava sendo projetado para crescer 0,3% e cresceu 1%, demonstrando que a economia americana está pujante. E aí nós também tivemos a divulgação do IPP, que é o índice de inflação ao produtor, e tivemos também o CPI, que é outro índice de inflação que o Banco Central olha e vieram em linha. Com esses indicadores, a venda de varejo e o índice de inflação demonstrou que a economia está pujante, mas que realmente existe espaço para o Fed cortar os juros. Então, com esse espaço que foi aberto, várias casas, vários grandes bancos americanos acreditam num pouso suave, que o Fed realmente vai começar a cortar juros agora em setembro. O Fed cortando juros tira a pressão do mundo inteiro, faz com que os investidores saiam dos Estados Unidos e venham dinheiro para o Brasil, para México, para diversos países que são mais arriscados, mas que têm juros altos. Isso vai ajudar no nosso câmbio. E lá a economia americana acredita que vai ter esse corte de juros e não vai ter recessão. Então, esse é o cenário que se desenhou por enquanto lá. Lembrando que nós temos a eleição presidencial nos Estados Unidos, que isso vai causar bastante movimentos, dependendo de quem ganhe. A economia vai para um lado, vai para o outro, e a gente vai ter que acompanhar para ver os próximos capítulos lá nos Estados Unidos. Pessoal, e para essa semana vamos ter a divulgação do Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira. Também vamos ter o encontro em Jackson Hole, que é o encontro de banqueiros centrais, que vai reunir os principais banqueiros para falar sobre fatores importantes da economia mundial. O nosso Ibovespa fechou na última sexta-feira aos 133.953 pontos e o dólar comercial fechou a 5,47. E agora, como não poderia deixar de falar, no último sábado nós perdemos um dos maiores apresentadores da TV brasileira, uma das pessoas que inspiram diversas pessoas e que me inspiram também. O nosso eterno Silvio Santos nos deixou aos 93 anos de idade e ele é um exemplo para mim, que sou do interior do Ceará, que sou de família simples, que venho de uma casa que meus pais não terminaram o ensino médio, não tiveram acesso à faculdade, que pessoas comuns que realmente lutam, que realmente acreditam, que se empenham no que fazem, conseguem chegar aonde quiserem. Então o Silvio Santos, além de ter sido esse herói, esse ícone, essa pessoa que foi para a economia, para a sociedade brasileira, ele é um exemplo de superação e de realização como profissional e como pessoa. Então, que a família encontre o consolo em Deus e que o nome, que a história dele continue por diversas e diversas gerações aqui no Brasil. Um abraço e uma ótima semana de negócio a todos nós.